A reforma, por assim dizer, ela rompe esse edifício católico medieval. Então, os católicos, a partir da reforma, eles vão permanecer com o semi-agostinianismo, e você vê isso, por exemplo, nas formulações do Concílio de Trento, mas Lutero, Calvino, Zwinglio, eles abraçaram integralmente a posição de Santo Agostinho. Tanto que alguém já brincou dizendo que a reforma protestante é, entre aspas, uma aguda agostinização do cristianismo, um retorno radical às formulações de Agostinho, que julgava estar tratando daqueles temas à luz especialmente de Salmos, Isaías e dos textos de Paulo e de João no Novo Testamento. Então, a posição dos reformadores era basicamente a posição de Santo Agostinho. Isso é basicamente o pano de fundo de Dort. Então, em linhas gerais, e aqui a gente precisa entender isso aqui, em linhas gerais, quem defendia a salvação pelo livre-arbítrio e pela cooperação da graça eram católicos, no auge da Reforma. Os protestantes, pelo menos os protestantes do corpo principal, reformados, luteranos e episcopais, todos eles entendiam que a salvação se dá, já que todos somos pecadores, totalmente incapazes, totalmente depravados, a salvação se dá pela livre eleição, pela livre graça de Deus que alcança os principais pecadores, aqueles mais necessitados da graça. Não são os mais sim os doentes. Ok, deixa eu parar um pouco e dar um outro foco aqui. A controvérsia sobre os 5 pontos do calvinismo vai acontecer num país específico, que é a Holanda. Até o presente momento, a gente está falando de Agostinho na África, os monges de Marsella na França, depois a gente está falando da Reforma Protestante, que toca a Alemanha, toca a Suíça, toca a França também, toca o norte da Itália, mas o problema ligado aos 5 pontos do calvinismo é um problema que vai começar na Holanda. Quando a Reforma começa, isso é importante frisar, a Holanda era uma espécie de protetorado, um estado vassalo da Espanha, que era a grande potência da época, uma potência talvez maior, mais influência do que a própria Alemanha, o chamado Santo Império Romano Germânico. Um homem chamado Guido de Brès, ele chega à Holanda e à Bélgica e mais ou menos aí por volta de 1550, 1560, pouco antes da morte de Calvino, ou um pouquinho depois da morte de Calvino, 1564, quando o reformador de Genebra falece, esse homem, Guido de Brès, chega à Holanda para pregar o evangelho da reforma, a fé reformada. E ele lega à cristandade um dos mais importantes documentos confessionais, chamado a Confissão Belga. Eu não sei quem já leu a Confissão Belga, ela está disponível na internet, você pode datilografá-la no Google. Confissão Belga, você vai tê-la na íntegra lá, vale a pena ler esse documento. Para mim, pessoalmente, é uma das confissões de fé mais bacanas que foram escritas na Reforma. Ela é bem mais compacta do que a Confissão de Westminster, mas todos os temas principais da Reforma estão ali nessa Confissão Belga. Então ele escreve essa Confissão Belga como uma espécie de testemunho de fé para os crentes que estavam abraçando o evangelho na Holanda, debaixo do poder, debaixo do jugo de uma nação que era a Espanha. Guido de Brès é executado, martirizado, em 1567, mas a confissão dele permanece e uma nascente igreja holandesa começa a partir dessa confissão de fé.